Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Instagram, na página do Pequeno Explorador. Hoje vim aqui para a gente falar um pouco, discorrer um pouco sobre a zona meretrícia de União, né? Ou seja, um pouco sobre a história, isso bem resumidamente, dos cabarés em União, porque muita gente às vezes nos contesta porque a gente não trata mais desse assunto, né? Então, assim, a gente sempre deixa essa temática específica para o livro que a gente está concluindo, né? Até porque não se tem ainda grandes pesquisas bem aprofundadas em relação à temática, mas é importante aqui falar um pouco mesmo, né, resumidamente, um pouco da trajetória, né, sobre a zona meretrícia, né, sobre o cabaré, né, os prostíbulos em União. É uma história ainda, como já dito, de muita pouca pesquisa, ou seja, o que a gente fez de levantamento, uma coisa mesmo bem preambular, mas assim, o que se sabe até então é que os cabarés, né, ou seja, os lupanários, os bataclãs, eles começaram a se organizarem de fato em união a partir do final dos anos 40 e início dos anos 50. Né? Foi quando eles começaram a surgirem como locais em que os homens iam à procura de sexo. A gente não sabe se a partir desse estágio já existiam os cabarés, né? Se eram já um cabaré na configuração de um prostíbulo ou eram bares onde as mulheres recebiam seus clientes. O fato é que desse limiar aí dos anos 50 que eles aparecem mais assiduamente. Onde? Na região da Beira-Rio. A zona meretrícia ela se instala, a princípio, na zona portuária de União, ali na região onde hoje se compreende ali a atual delegacia de polícia, né? Ali entre na rua Antônio de Euclésio do Rego com a Rua das Pedrinhas, que hoje a gente conhece como Rua das Pedras. Então foi naquela região ali, naquele perímetro, que esses estabelecimentos eles surgiram. Por quê? Porque mais ou menos até esse período, o centro comercial, né, o comércio, a zona mais movimentada do comércio de União era a região portuária, que durante todo o século XIX foi o grande centro comercial de União, né? Foi lá no Cais. Por quê? Porque até então havia a atividade comercial no Rio Parnaíba era muito intensa. Então tudo chegava praticamente e saía pelo Rio Parnaíba. Então muitos barqueiros, que o pessoal chamava de porco d'água, né? Entre eles os vareiros, as raposas do rio, eles costumavam vir à União para desembarcar alguma mercadoria ou embarcar, geralmente, produtos originários do extrativismo, e nesse lapso costumavam frequentar esses espaços, né? Então, a princípio, a zona meretrícia ela se concentrou ali, naquela região. Tanto é que não muito tempo depois desse período, entre os anos 40 e 50, vai surgir estabelecimentos bem famosos, né? Como o afamado Cabaré do Pinga, ou do Pinga Pus, né? Que ficou famoso ali na Rua das Pedras. E também no mesmo perímetro vai surgir clubes, né? Os clubes de terceira categoria, como assim eram chamados, ali na mesma região, como nasce o clube do Luiz Sampaio e o Estanhado, que hoje a gente conhece por Forno. Então eram clubes que tinham como público-alvo, ou pelo menos eram mais frequentados, pelas pessoas que costumavam frequentar o cabaré. Então, por conta disso, segundo a óptica da época, era um clube de terceira, ou seja, de terceira categoria. Então, na medida em que a atividade comercial no Rio Parnaíba ela começa a declinar, o cabaré também ele muda, ele se muda. Por quê? Porque já nos anos 70, por aí, o centro comercial de União ele já está concentrado no centro. Então, concomitantemente, a zona meretrícia, ou seja, o cabaré, ele também se muda e se instala na área central, né? no local antigamente conhecido como os Barreiros, que hoje compreende ali a região do Conjunto Esperança, né? A Rua 10 de Novembro,
Baixo Cassiano, Travessa Agnello Sampaio, né, que era chamada Rua dos Barreiros. Então, esses estabelecimentos eles se mudam para essa zona, onde eles vão viver o seu período de maior movimentação. Anos 70, 80, 90, até o preambular dos anos 2000, você ainda encontra o cabaré. Então, nesse período, o cabaré vive seus anos de ouro, né, seus anos dourados. Então, você vai encontrar nessa zona, concentrado nesse espaço que foi citado, cassino de jogos, bataclãs, né, prostíbulos, discotecas, bares, restaurantes e estabelecimentos de apoio, né? Então, inclusive, as pessoas sempre lembram da galinha caipira da dona Carne Roxa, na panelada da Maria Buchuda, ou seja, eram estabelecimentos que serviam de apoio para quem frequentava os cabarés, que muitas das vezes a pessoa não ia ao cabaré somente para comprar sexo, mas justamente para se deleitar de outras atratividades, outras atrações. Então, durante esse período, né, o cabaré ele pulsou, né, era o espaço, segundo muitos dizem, mais democrático da cidade, onde você não havia uma distinção social, como ocorria, por exemplo, nos clubes, né, que você tinha os clubes de primeira categoria, de segunda e de terceira, mas no cabaré todo mundo era igual. Tanto é que em União a gente não teve o alto ou o baixo meretrício. Todo mundo frequentava o mesmo espaço, né? Então, o período de maior movimentação se dava justamente durante os festejos de agosto, que era o período em que mais a cidade recebia visitantes. Então, isso mudava também a dinâmica desses estabelecimentos. Tanto é que vinham mulheres da vida, prostitutas de outras cidades, inclusive de outros estados, para aproveitarem a movimentação dos festejos para angariar algum pecúlio, né? Então, no dia dos vaqueiros, 29 de agosto, você tinha um período de maior movimentação, né? Então, assim, entrelaçava o sagrado e o profano, né? Porque havia os festejos de agosto e, ao mesmo tempo, você tinha aí o avivamento do cabaré se aproveitando desse fluxo, né, dos festejos de agosto. E era frequentado por todo mundo. Tanto é que o cabaré não foi um ambiente somente de paz, né? Você tinha alguns desentendimentos, né? Por exemplo, nos anos 70 você tem um crime de morte, né? Um frequentador ele é assassinado devido a um desentendimento com outro frequentador, né? Inclusive um sujeito ligado a uma família importante, socialmente, economicamente e politicamente em União, né? Ele foi morto durante um desentendimento. Então era um espaço que, apesar de ser bem democrático, ele também tinha, né, esse tipo de episódios, né, como briga e desentendimentos. Então, a partir dos anos 70, 80, 90, há essa grande movimentação, inclusive com algumas casas bem famosas, como o Lupanário da Totonha, que era o mais procurado, né? Era o mais famoso, afamado. Durante muito tempo foi o mais frequentado, inclusive por conta dos seus animadíssimos bailes de carnaval, né? Então, o cabaré ele sobreviveu basicamente até o início dos anos 2000, quando a atividade ela veio a declinar, né? Durante aí os anos, a partir da chegada da Convap, por exemplo, você tem o público, né, dos chamados convapeiros, bem avivado no cabaré, né? Muitas das vezes, quando eles recebiam o seu soldo, eles corriam para o cabaré, né? Então tinha, inclusive, os dias em que eles recebiam o pagamento, as mulheres ficavam já na espera, né? Então, mas no início dos anos 2000 isso começa a declinar, né? A declinar, até que hoje em dia basicamente você não tem mais prostíbulos
né, a zona meretriz ela não existe, né? Ela não existe mais de fato. Mas durante muito tempo existiu, como falado, a princípio, concentrado lá nas proximidades do Rio Parnaíba, por conta de uma questão econômica, e aí, no decorrer de alguns anos, veio migrando aqui para o centro da cidade. Só que a gente não pode, não tem como, pelo menos ainda, determinar a data em que a atividade começou em União, né? Até porque a própria prostituição ela é algo milenar. A gente, diante de pouquíssimas informações, a gente não sabe, a gente não dá a certeza de quando o cabaré começou de fato a se organizar em União. Por exemplo, no final do século XIX para o início do século XX, nós tínhamos um trecho aqui de uma rua chamada Rua dos Prazeres, né? Que poderia, quem sabe, indicar que essa era uma rua onde as mulheres se prostituíam, né? Porque você não tem uma outra razão para esse nome, Rua dos Prazeres, se não for os prazeres da carne. Até porque a gente pode até destacar que nesse período você teve um fluxo, você teve alguns ciclos de estiagem, de seca, onde vieram muita gente para a União, né? Gente faminto mesmo, e é possível que essas mulheres, né? Essas imigrantes, tenham se prostituído, né? E ter dado origem a essa rua, Rua dos Prazeres, né? Que hoje corresponde a um trecho da Rua Benedito Rego. Então, assim, é um campo ainda em aberto para ser pesquisado, né? Sobre os prostíbulos em União. É um assunto, ao mesmo tempo que é um tabu, ele também aguça muito a curiosidade das pessoas, né? Então, a gente passou aqui somente para falar um pouco sobre essa pequena história, né? Trajetória do Cabaré União. E a gente espera continuar a aprofundar mais as pesquisas, né? Em relação a isso e contar outras histórias. Mas nós temos uma pequena seção sobre o cabaré no livro que a gente está concluindo, né? A gente não pode dizer tudo aqui, porque senão vai perder a surpresa. Mas é isso. Obrigado a todos que acompanharam aqui, os que irão acompanhar. Antônio de Miranda Neto, né? Boa noite. E é isso. Obrigado.